Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre o mal olhado, um assunto bem interessante, aparece bastante na Torá e é um assunto bastante interessante. Como pode ser que simplesmente porque uma pessoa olhou para os bens de outra pessoa, ela pode causar algum mal para a pessoa? Será que nosso olho realmente tem uma força? Que força é essa e por quê? Vamos estudar agora um pouco o que a Torá fala sobre esse assunto, para a gente poder entender isso melhor. No Talmud, Tratado de Bava Metzia, está escrito para a gente não comprar uma terra próximo da cidade. Qual é o motivo? Urashi explica, pois as pessoas olham para o campo sempre. Isso poderia causar um mal olhado e prejudicar o campo da pessoa. Também no Tratado de Bava Metzia, está escrito que é proibido ficar de pé, olhando para o campo de seu amigo quando este estiver cheio de espigas. O campo está cheio de produtos, cheio de alimentos, cheio de comida. A gente não deve ficar parado olhando. Rashi explica também para não prejudicar com o mal olhado. Ou seja, parece do Talmud claramente que existe a possibilidade da gente prejudicar alguém através dos nossos olhos. Continuando, Sefer Dvarim, na Torá, e tirará Deus de você qualquer doença. Vem em Baba Metzia, também no Tratado de Bava Metzia, no Talmud, Rav diz que esse é o prejuízo do olho. Quer dizer, o olho poderia causar qualquer doença. Ele fala mais, a cada 100 pessoas no cemitério, 99 morreram por causa de mal olhado. E somente uma de forma natural. Ou seja, a gente está vendo não somente que existe, mas que qualquer doença pode estar associada ao mal olhado e a morte. 99% das pessoas do cemitério, de acordo com a opinião de Rav no Talmud, morreram por causa do mal olhado. Na Torá e no Midrash. Yalkut Shimoni, no Midrash, fala o seguinte: Yaakov orienta seus filhos que eram fortes e bonitos para não entrarem no Egito pelo mesmo portão por causa do mal olhado. A gente está falando daquele momento que estava tendo fome na terra de Israel e Yaakov mandou seus filhos para o Egito para tentar conseguir alimento quando Yosef era o vice-rei do Egito. E Yaakov fala, vai e entra cada um por uma porta. Inclusive esse foi um dos motivos que Yosef, ele falou que eles eram espiões. Porque se são irmãos, por que cada um entrar num lugar diferente? E o Midrash fala que o motivo disso foi para não despertar mal olhado. Shemot, na Torá, quando for contar o povo de Israel, devem dar uma tzedakah para que não tenha mortes no povo. E qual que é o motivo disso? Porque dar tzedakah, a contagem, quando a gente conta, mostra o tamanho do povo judeu. E como é um povo grande, poderia despertar o mal olhado, a gente deve contar dando uma tzedakah. Rashi explica, por causa do mal olhado. E a gente vai ter que entender também o porquê que a tzedakah ela pode evitar o mal olhado. Vamos falar sobre isso mais para frente. Nossos sábios. O Maharal, ele explica no livro Netivot Olam, Netiv Ein Tov 1, a pessoa que tem um mal olhado é como um assassino. Olha como é forte o que ele fala. O Hazonish, um dos segredos da criação, é que o homem, através de seus pensamentos, pode trazer muitas mudanças para o mundo e também trazer muitas destruições. Interessante que o Hazonish, ele coloca pensamento. E qual é a porta dos pensamentos do ser humano? São os olhos. Quando a pessoa olha alguma coisa, ela começa a pensar sobre o que ela viu. Então a gente está começando a entender que o mal olhado, o olhar, ele pode estar associado também ao pensamento. Pensamento ou olhar, o mal olhado não tem força por si só. Isso é muito, muito importante a gente entender. O que ele pode fazer é despertar a justiça de Deus sobre a pessoa
E se ela merecer, ela poderia perder. Ou seja, o mal-olhado não vai conseguir fazer com que recaia sobre a pessoa uma coisa que ela não merece. O que pode acontecer é fazer com que, se ela merecer, algo ruim acabe acontecendo. Mas por que tem essa força? Deus prefere julgar o mundo de forma que as pessoas entendam. Uma pessoa boa ser julgada com bondade, uma pessoa ruim ser julgada com justiça. Mas nem sempre é possível porque tem 1 milhão de outros fatores, no qual Deus leva em consideração quando vai julgar alguém. Preferência é de forma que as pessoas entendam. Que ninguém fique falando, poxa, mas por que Deus fez uma coisa dessas? É uma pessoa tão boa. E por isso Deus prefere julgar de forma que as pessoas entendam. Quando alguém deseja algo de seu colega, na prática a pergunta que temos é, por que ele tem e eu não tenho? E isso desperta um julgamento sobre a pessoa. Será que ele realmente merece? Nesse momento que tem esse julgamento, se a pessoa não merecer pela justiça de Deus, ele poderia eventualmente acabar perdendo. É proibido colocar um mal olhado sobre alguém? No Shutarambam, Maimônides, ele fala que não tem proibição, por ser somente no pensamento. Mas certamente não é correto Midat HaChassidut, né? É uma lei que seja, na verdade, acima do que a Torá ordena. Mas é claro que a gente deve se policiar para a gente não colocar uma olhada ou inveja sobre ninguém. Porém, temos outras explicações que sustentam ser uma proibição, inclusive relacionado a não cobiçar. A gente falou que a base do mal olhado está ligado com a inveja. Eu olho aquilo, eu gostaria de ter também. Por que ele tem e eu não tenho? Começa a despertar uma justiça divina sobre a pessoa. Porém, muitas opiniões falam que a gente não transgride o não cobiçar aqui. Por quê? A proibição de cobiçar ou desejar o que é do próximo, que está nos 10 mandamentos, é quando a gente de alguma forma tenta adquirir o que é do próximo. Seja através da insistência, de eu pedir para o cara me vender, de eu ver se o cara quer me dar, insistir 1, 2, 3 vezes. Quando eu começo a insistir é a proibição de não cobiçar. Mas o simples olhar em um desejo, sem pensar em como eu vou adquirir o que é do amigo, a princípio não entra dentro da proibição da Torá. Porém, é claro que é algo não positivo, que poderia causar o mal olhado, causar o mal para a pessoa, e a gente tem que se cuidar para que isso não aconteça. O próprio invejoso é julgado com justiça. Isso é forte. A gente chama de midah keneged midah. Se eu começo a olhar o que é do outro e despertar um sentimento de justiça de Deus sobre a pessoa, porque ele tem e eu não tenho, automaticamente o que eu faço para o outro volta para mim. E Deus também vai me julgar com justiça e eventualmente eu poderia também perder coisas que eu tenho. No Pirkei Avot, na Mishnah, Rabbi Elazar HaKapar diz que a inveja, o desejo material excessivo e a honra tiram a pessoa desse mundo. Ou seja, a inveja sim é uma coisa terrível que vai tirar a gente desse mundo. Se a gente começa a ter inveja e querer tudo que o outro tem, e começar a pensar no que o outro tem, que eu gostaria de ter e tal, isso pode me fazer sair da felicidade verdadeira nesse mundo. A gente não está aqui no mundo para ficar querendo o que é dos outros. A gente tem que estar feliz com o que a gente tem. Eis o Ashir, quem é a pessoa rica, é a pessoa que está feliz com o que ela tem. É claro que eu vou tentar trabalhar, eu vou tentar crescer profissionalmente, crescer em relação ao meu salário, mas nunca pensando e querendo o que é do outro. Mas isso é intencional. Keilat Yaakov, Babakama 45, ele fala que a pessoa não tem intenção. Somente olhou com espanto o sucesso do amigo. Algo natural, de forma que ele não tem culpa e não precisa pagar. A pergunta que teria é, se eu olhei muito para as coisas do meu amigo e ele acabou perdendo, será que a culpa é minha? Será que eu tenho que pagar? Ele fala, não precisa pagar. Mas ele fala que é algo natural,
mas que a gente precisa tomar bastante cuidado. Ou seja, mesmo sem intenção. Eu não quero prejudicar meu amigo, mas isso pode acabar acontecendo. Como não colocar mal-olhado sobre nossos amigos? O Zohar, na Kabbalah, fala, quando falamos bem de alguém, devemos abençoá-lo para que não recaia sobre ele mal-olhado. Importante. Estou falando sobre uma pessoa que tem muito dinheiro ou muito sucesso. Eu devo virar no final e falar que, se Deus quiser, ele possa ganhar cada vez mais, ele possa crescer cada vez mais profissionalmente, uma pessoa tão boa. Eu tenho que acabar abençoando a pessoa. A gente está vendo agora, até agora, duas formas de se livrar do mal-olhado. Um abençoando a pessoa e o outro dando tzedakah, como no caso da contagem do nosso povo. E a gente vai estender um pouco mais sobre algumas ideias de como a gente poderia se livrar do mal-olhado. Yevamot, Talmud, a pessoa que reza deve colocar seus olhos para baixo e seu coração para cima. Isso é muito bonito. Na verdade, os olhos para baixo, eu tenho que olhar quem tem menos do que eu e ficar feliz com o que eu tenho. Essa é a forma que a gente deve agir em relação à nossa parte material. É claro que eu posso querer crescer materialmente, profissionalmente, mas eu tenho que estar feliz com o que eu tenho. Eu não tenho que ficar olhando para as coisas dos outros, olhando para cima, para quem tem mais do que eu. Já em relação ao coração, que está ligado à nossa parte espiritual, o nosso coração tem que estar para cima. Eu tenho que olhar quem tem mais do que eu, espiritualmente falando, e desejar crescer como essa pessoa. Isso que aparece no Talmud, Baba Batra, a inveja dos sábios aumenta a sabedoria. Se eu tenho inveja de bondade, vai aumentar a bondade. Uma pessoa que faz muito bem, ajuda todo mundo, que visita muito as pessoas doentes, consola enlutados, estuda a Torá. Inveja espiritual, eu não vou tirar nada do meu amigo. Eu só vou usar aquilo como um exemplo para que eu possa crescer também espiritualmente. Essa é a inveja que é positiva. Meus olhos que olham o material para baixo, meu coração que está associado ao espiritual sempre para cima, de forma que eu possa sempre crescer espiritualmente. Como se livrar? O Nefesh HaChaim, ele fala que quando se interioriza do coração que não há nada além de Deus e que não existe nenhuma força além dele, a gente se livra do mal-olhado. Ou seja, eu tenho que colocar no meu coração, só existe Deus. Deus está acima de tudo. E Ele pode me proteger de qualquer tipo de influência negativa ou do mal-olhado. O Refuah Vechaim, ele fala que devemos tomar muito cuidado para não atribuir nenhuma força a nada além de Deus. Isso é muito importante, a gente vai trazer agora algumas coisas que podem livrar a gente do mal-olhado, mas a gente precisa tomar muito cuidado para sempre atribuir a proteção do mal-olhado ou qualquer coisa a Deus. Tem muitas pessoas com muitas e muitas superstições. Não é dessa forma que a gente vai se livrar do mal-olhado, mas a gente vai trazer agora, durante a nossa aula, algumas formas que as pessoas costumam fazer para se livrar do mal-olhado. Vamos explicar qual é a origem e a base ligada com a Torá. E no final a gente vai tentar trazer a forma mais eficaz da gente se livrar de qualquer tipo de mal-olhado. O que fazer para a gente se livrar do mal-olhado? Parece no Talmud, Tratado de Brachot, a pessoa que entra na cidade e tem receio do mal-olhado, coloque o dedão da mão direita na mão esquerda e o dedão da mão esquerda na mão direita e diga o seguinte. Seria mais ou menos assim. Eu segurar os dois dedões e eu devo dizer o seguinte. Eu, fulano filho de Ciclano, venho da descendência de Yosef, que não recai sobre ele mal-olhado. No Tanakh aparece uma comparação de todo o Israel, todo o povo judeu, com a descendência de Yosef. E a gente deve falar isso. Ben porat Yosef, ben porat aleain. Como está escrito, que Yosef, ele é aleain, acima do olho.
Ou outros aprendem de um outro versículo, Veidgu larov bekerev haaretz, que a descendência de Yosef vai se multiplicar, crescer como peixes na terra. O peixe também está acima do mal olhado, uma vez que o peixe está embaixo da água e as pessoas não conseguem ver. Então esses seriam os dois versículos que provam que a descendência de Yosef não recai sobre ele mal olhado, e se a gente quiser se livrar do mal olhado, segura os dois dedões e fala, eu sou da descendência de Yosef, que não recai sobre ele o mal olhado. Aparece também no Talmud, e se você tem medo do seu mal olhado, olhe para a parede esquerda do nariz. Talvez um pouco difícil, né, a gente olhar, mas tampando de repente o olho direito, a gente conseguiria olhar para a parede esquerda do nosso nariz. Mas vamos agora tentar entender um pouco o que é isso de segurar o dedão da mão direita com a mão esquerda e o contrário. Explicando, Benayahu ben Yehoyada, famoso Ben Ishai, ele fala que o dedão simboliza o povo de Israel. E os outros dedos juntos com a palma têm 13 partes, somando o valor numérico de Ahavá. Vamos tentar entender isso bem. Se a gente olha para a nossa mão, cada dedo ele tem 3 divisões. Então a gente teria 12 partes nos 4 dedos, sem contar o dedão, e mais a palma da mão, a gente chegaria a 13. Ou seja, a mão, os 4 dedos junto com a palma da mão, somam o valor de 13, que tem o valor numérico de Ahavá, amor. Colocando os 2 dedos dentro das 2 palmas da mão, chegamos a 26, que é a numerologia do nome de Deus, que nos protege com amor. Por isso a ideia da gente colocar os 2 dedões junto das 2 mãos fechadas, de forma que a gente consegue somar 26, que simboliza Deus, e 13 em cada mão, simbolizando amor. E dessa forma a gente pede que Deus, com seu amor, ele proteja a gente de qualquer tipo de mal olhado. Arruda também é uma coisa interessante. A folha da arruda. Pele Yoetz, ele fala que tem muitas sigolot nos livros, e entre elas tem a de carregar folhas de arruda para proteger a gente de mal olhado. Aqui já é uma coisa um pouco estranha também, né? Na verdade, tudo que a gente está falando agora nessa parte da aula é um pouco estranho, mas é importante a gente tentar entender um pouco qual que é a origem disso. Refuah vechaim, Rav Chaim Palad, ele fala que a arruda em hebraico é ruda ou ruta. E existe um nome da Kabbalah chamado ruda, e dessa forma, o próprio nome dessa folha tem um nome de um dos nomes da Kabbalah. E isso traria uma proteção para a pessoa. Aqui vale a gente tentar aprofundar um pouquinho. O nome está ligado com a essência, com a alma de cada pessoa e de cada objeto. Quando Deus ele criou o mundo a partir da energia espiritual das letras. E todas as letras, quando elas se materializaram no mundo material, a energia das letras, quando se materializa no mundo material, formou tudo o que existe na criação. E por isso, quando a gente tem o nome de uma planta, que também tem o mesmo nome de alguma coisa espiritual, ou de algum nome da Kabbalah, aquilo acaba sim tendo uma força espiritual. Além disso, na linguagem da Mishnah, da nossa Torá oral, o nome da Arruda é chamado de Pigam, onde o Yud é uma das letras do nome de Deus, que anula o Pgam. Se eu tirar o Yud, Pgam fica defeito, que eventualmente teríamos muitos defeitos e temos muitos defeitos, mas tem o Yud do nome de Deus no meio, anulando esses defeitos e protegendo a gente. E por isso a ideia do Pigam, que seria Arruda na linguagem da Mishnah, é colocar o nome de Deus no meio dos nossos erros para nos trazer uma proteção, porque a gente estaríamos vulneráveis a nossos erros e nossas atitudes. Vem o nome de Deus trazer uma proteção. Refuah vechaim traz algumas rezas que devem ser feitas antes de cortarmos a folha da arruda. Ou seja, de acordo com o Refuah vechaim, seria importante não simplesmente pegar a folha, mas também
fazer algumas tefilot antes para mostrar que a proteção vem de Deus e que a gente não está simplesmente atribuindo uma força a alguma folha. Atribuir força a qualquer objeto que não seja Deus, isso poderia chegar à idolatria. Uma coisa que a gente deve tomar bastante cuidado. Forma de peixe. Tem pessoas que carregam um cordão com alguma coisa ligada com peixe. A gente vê que nesse peixe também tem a letra Rei. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Lashon Chachamim, carregar a imagem de um peixe pode afastar o mal-olhado. Se costuma fazer um peixe de metal, enfatizando o olho do peixe. Por que isso? A gente já falou um pouco a ideia de que a descendência de Yosef é comparado com um peixe, que não recai o mal-olhado, que está embaixo da água. Esse seria o motivo da origem desses costumes. Pessoal, a gente não estou aqui aconselhando todo mundo a andar com peixe e fazer todas essas coisas que a gente está falando. A gente está aqui simplesmente estudando a origem de muitas coisas que as pessoas fazem dentro do judaísmo para evitar mal-olhado. No final eu vou falar para vocês o que realmente eu aconselho para a gente se livrar do mal-olhado. Motivo, uma das provas que o Talmud traz é que a descendência de Yosef não recebe mal-olhado é a bênção de Yaakov, dizendo que os filhos de Yosef se multiplicam como peixes. E por isso vem essa ideia do peixe. No peixe não tem mal-olhado, pois ele está sempre embaixo d'água. Vamos agora para o famoso 5. Rei, letra Rei, que simboliza 5, ou a mão, que tem 5 dedos. O Hidá, ele fala que a letra Rei, de prata, a pessoa carregar uma letra Rei com ela, de prata, poderia evitar o mal-olhado. Falar Hamsa. Hamsa é o nome que a gente dá para essa mãozinha, que também tem 5 dedos, que de certa forma protege contra o mal-olhado. Vale lembrar que a letra Rei, ela tem numerologia 5, e carregar uma forma de mão com 5 dedos escrito a letra Rei poderia proteger de mal-olhado. Aqui também é uma coisa interessante da gente entender o porquê. No Raziel Malach, ele fala que o Salmo 121, ele protege contra o mal-olhado. Salmo 121 a gente considera como um salmo ligado com a proteção. Essa enai el hearim, eu vou levantar meus olhos para as montanhas. Me'ain yavo-ezili, da onde vai vir a minha ajuda? Ezili meimas shem oseh shamayim va'aretz, a minha ajuda vem de Deus. Que Ele que fez o céu e a terra, tudo é dele. Exatamente aquela ideia que a gente falou também do Nefesh HaChaim, que quando a gente entende que tudo vem de Deus, a gente consegue se livrar também do mal-olhado. E nesse salmo que está ligado com essa proteção, aparece 5 vezes o nome de Deus. Rei, também é a numerologia de 5. A mão tem 5 dedos. Rei também é um dos nomes de Deus. Então a gente entende que o 5, ele poderia também trazer uma proteção e afastar o mal-olhado. Vamos agora para o alho. Tefilá le Moshe, ele fala que carregar alho no bolso pode ajudar contra o mal-olhado. E aqui novamente a gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa que anda com alho achando que é o alho que vai salvar ele do mal-olhado, isso poderia ser uma idolatria. Então, tem que tomar bastante cuidado. Por outro lado, isso sim é trazido nos nossos sábios. Qual que é a ideia e por que o alho poderia evitar o mal-olhado? Semurim Lahad, ele fala que a numerologia de Shum, de alho, é a mesma numerologia de Ratzon, vontade, que significa a vontade e a bondade de Deus sobre nós. A numerologia também está ligada com a espiritualidade que tem sobre cada criação. Como a gente falou que tudo que Deus criou tem uma energia espiritual por trás, que está associado ao nome de cada objeto. E a mesma numerologia, a mesma força espiritual que teria no alho, também está associado à palavra que significa a bondade e a vontade que Deus tem de fazer o bem conosco. E por isso, poderia eventualmente trazer uma certa proteção. Tefilá. O Pele Yoetz fala que a tefilá, a nossa reza,
pedido que a gente pede de Deus a proteção, que afaste qualquer tipo de mal olhado. Essa reza está acima de tudo. Inclusive, a gente já começa o dia fazendo isso. No Birkot HaShachar tem uma parte que a gente pede para Deus proteger a gente de qualquer tipo de mal olhado. No Megaleh Amukot fala que os 15 salmos de Terrilim, que começam com o Cântico das Alturas, Shira Ma'alot, que é do 120 até o 134, afastam também o mal olhado. Existem coisas mais fortes, sim, para a gente fazer para afastar o mal olhado da pessoa. Tem coisas que a gente faz com chumbo, ou até mesmo com a água. Isso são coisas mais específicas que a pessoa deve entrar em contato com algum rabino para ele avaliar se realmente é o caso de fazer ou não. É uma coisa talvez um pouco mais forte, mas que pode também afastar o mal olhado. Mas como a gente falou, o Pele Yoetz fala, acima de tudo está a reza. Vamos agora na prática. O que a gente deve fazer? Como a gente pode acabar com o mal olhado? Ta'anit, no Talmud, fala que a bênção de Deus só recai em algo que esteja oculto aos olhos dos outros. Ou seja, devemos ser discretos e não ficar mostrando para todos tudo o que temos. A gravidez tem um costume de nos 3 primeiros meses a gente não falar que a mulher está grávida. Dinheiro do banco, a gente não fica virando para todo mundo, sabe quanto dinheiro eu tenho no banco? Assim também a gente não fica contando qual o número do povo judeu, fica contando. Também a gente não deve, a gente falou que quando conta, teria que dar uma tzedakah. O que a gente quer ter sucesso, a gente deve manter o silêncio. Fiz uma entrevista de emprego, um emprego maravilhoso. Eu não devo ficar contando para todo mundo, para não despertar um mal olhado e poder atrapalhar o que eventualmente eu estou tentando conseguir. Daqui a melhor coisa é o silêncio. A gente deve evitar ao máximo mostrar para todos o que a gente tem. Ser discreto nos nossos bens materiais. O Pele Yoetz fala que a gente não deve deixar de chamar um pobre para a nossa casa, com medo de ele colocar o mal olhado sobre a gente, ou deixar de fazer o bem com medo de mal olhado. Porque existe uma regra que quando a gente está fazendo uma mitzvah, a gente tem uma proteção espiritual muito grande. O mal olhado vem quando recai uma inveja sobre a pessoa. Mas quando a gente está fazendo uma mitzvah, a gente tem uma proteção especial. Por isso, primeira regra para evitar mal olhado. Eu não tenho que ficar mostrando para tudo e todos o que eu tenho. Mas se eu estiver mostrando com o objetivo de alguma mitzvah, eu tenho uma proteção espiritual. E, na prática, agora é muito importante o que eu vou falar agora. A gente mostrou aqui, durante esse vídeo, muitas e muitas segulot, muitas coisas para fazer, e coisas talvez um pouco estranhas. Talvez a pessoa poderia sair dessa aula agora andando com alho no bolso, e arruda, e mãozinha, e o número rei, e peixe, e muitas coisas, que não é isso que a gente aconselha a pessoa a fazer. Uma vez que a nossa aula foi sobre mal olhado, então eu quis mostrar a origem de muitos costumes que a gente vê por aí. Mas o que realmente é importante a gente fazer seria não ficar, ser discreto e não ficar demonstrando demais o que a gente tem. Número 1. Tefilá, a reza, a gente falou que também tem uma força muito grande. A tzedakah, falamos que também tem uma força muito grande. E vamos começar agora a enumerar um pouco o que a gente deve fazer. Devemos trabalhar para sempre despertar a bondade de Deus sobre nós, afastando a justiça. Como assim? A gente explicou como funciona o mal olhado. O mal olhado é quando alguém olha para a gente, começa a desejar o que a gente tem. Começa a ter a inveja. E no subconsciente ele fala, poxa, eu também quero. Por que ele tem e eu não tenho? E a gente falou que esse sentimento de inveja causa uma justiça de Deus sobre a gente. Realmente, por que ele tem e o outro não tem? Será que ele realmente merece? E se pela justiça de Deus a pessoa acabar merecendo, ela poderia eventualmente acabar perdendo. Ah, mas se ela já merece perder, então o que adiantou o mal olhado? Adiantou. Porque normalmente Deus julga a gente com bondade e piedade. E mesmo que muitas coisas a gente não mereça,
Deus vai dando bondade e piedade para a gente durante as nossas vidas. Mas quando acontece alguma coisa que poderia despertar a justiça, a gente poderia perder. Mal olhado desperta a justiça. Da mesma forma que uma maldição poderia despertar a justiça de Deus sobre a gente. E como é que eu posso então me livrar do mal olhado? Qual é a forma mais eficaz? Eu fazer coisas que despertem a bondade e piedade de Deus sobre a gente. O que fazer? Fazer o bem. Está escrito que da mesma forma que a gente trata o próximo, Deus trata a nós mesmos. Se eu faço bem, ajudo o próximo, dou palavras bonitas de carinho, conforto, dou tzedaká, dou comida para uma pessoa que talvez está passando fome. Quando eu faço bem, eu faço com que Deus me julgue também com bem. E nenhum tipo de mal olhado vai recair sobre a gente. E por isso a tzedaká. Uma vez uma pessoa me falou que achava que estava com muito mal olhado, que as coisas ruins estavam acontecendo na vida dela. Eu falei para ela, faz o seguinte, todo dia de manhã, quando você for rezar e pedir para Deus proteção, coloca uma moedinha de tzedaká. Quando você faz o bem e está fazendo uma caridade, isso faz com que Deus também te julgue com bondade e piedade. A reza. Todo motivo da nossa reza é pedir para Deus que Ele tenha bondade e piedade da gente e afaste coisas ruins. E por isso a reza tem uma força muito grande para afastar o mal olhado. Techuvá. O que é techuvá? O arrependimento. Quando eu começo a refletir, pensar sobre coisas erradas que eu fiz na vida, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo, eu peço desculpas. Eu consigo anular e quebrar qualquer justiça de Deus sobre a gente. Porque a justiça está em relação a nossas atitudes erradas. Mas se eu me arrependo das minhas atitudes erradas, eu peço desculpa para Deus, dizendo que eu não vou mais cometer esse erro, eu consigo quebrar o mal no plano espiritual. Automaticamente não vai ter a justiça sobre minhas atitudes erradas, porque eu consertei minhas atitudes erradas. Mitzvot. Quando eu faço bem, começo a tentar me aproximar mais de Deus. Eu coloco o tefilim, eu tento fazer as brachot, acender as velas de Shabbat, comer kasher, cumprir o Shabbat, o que for. Tudo que eu fizer de mitzvot, eu estou trazendo uma espiritualidade a mais. Eu estou mudando coisas no plano espiritual. E quando eu faço bem, o bem retorna para a gente. Isso que a gente está falando agora é muito mais forte do que ficar carregando alho, arruda, peixe, letra rei, ou qualquer coisa que a gente falou agora durante a nossa aula. O mais forte é a gente fazer o bem, é a gente rezar, é a gente se arrepender das coisas erradas que a gente fez, é a gente fazer as mitzvot. E dessa forma, com certeza, a gente consegue anular qualquer tipo de mal olhado. O mal olhado existe. O Rav Ovadia Yosef fala que a gente não deve ficar se preocupando demais sobre o mal olhado. A gente tem que fazer o bem, confiar em Deus, acreditar nele, e com certeza qualquer tipo de mal vai se afastar das nossas vidas.